E sem mais delongas, vou pedir para que os irmãos peguem as suas Bíblias e abram nas cartas que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 16. Capítulo 11, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Aleluias. Pode se assentar. Irmãos, eu vou continuar lendo o versículo 17 até o versículo 18. Eu peço que vocês me acompanhem aí. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. Irmãos, para estar introduzindo neste texto que está em Romanos, eu vou estar citando no livro de Provérbios, capítulo 3, a passagem que diz: honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, vocês podem notar que este versículo, ele começa com a palavra honra ao seu Senhor. A primícia nada mais é do que dar honra ao Senhor. Não se trata apenas de honrá-lo com os teus bens, ou de honrá-lo com as primícias da tua renda, mas também um pouco de honrá-lo com as primícias da sua renda, mas também é instituir que Deus, Ele não precisa das nossas ofertas. Deus, Ele colocou as primícias para poder testar o nosso coração. Vou pedir para o irmão, isso, por favor, muito obrigado. Então, quando Deus, Ele colocou as primícias como um mandamento, como uma ordenança, foi simplesmente para poder testar os nossos corações. Deus, Ele não tem nenhuma necessidade, ou Ele precisa de alguma oferta na casa dEle, ou para Ele. Simplesmente é um exercício. Eu digo exercício porque quando entregamos as nossas vidas para Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, passamos a ter uma comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Quando temos uma palavra diária, uma oração, uma relação interpessoal com o Espírito Santo, a lei, que é uma ordenança de Deus, não tem peso sobre os nossos ombros, não é um fardo que carregamos, pelo contrário, é apenas um exercício para o nosso coração. Entenda que quando nos tornamos cristãos, apenas queremos estar mais próximo de Deus, e a lei que antes era carregada sobre as pessoas do mundo, que as pessoas do mundo têm como julgar Deus como um ditador, como um ser que simplesmente coloca leis sobre nós. E através da relação com o Espírito Santo, conseguimos ver que, na verdade, a única coisa que Ele quer é que nosso coração continue se exercitando. O exercício nada mais é quando você se prepara para uma prova. Você vai fazer uma prova final, um vestibulinho, estou simplesmente dando um exemplo. Você estuda exercícios, o professor te passa exercícios
para que no dia você esteja com a mente fresca, você esteja próximo de tirar a nota 10, a nota máxima. Por isso que foi nos passado os mandamentos e as leis. Quando foi me passada a oportunidade de estar preparando algo sobre primícias, foi algo muito interessante para mim, pois eu já vinha lendo sobre isso, estudando sobre isso, e para mim foi algo como se eu pudesse então expressar o meu entendimento. O sermão de hoje eu coloquei ele como o título Deus em primeiro lugar. É um título simples, mas muito objetivo. Eu separei 3 tópicos, 3 características para poder expressar o que seria as primícias. E o primeiro tópico eu denominei como primeiros frutos e sua importância. A importância das primícias é demonstrar o lugar especial que Deus ocupa em nossas vidas. Entenda que primeiramente é dar honra ao Senhor, é distingui-lo de outros deuses, e é dizer principalmente: o Senhor, Tu és o meu Deus, antes de todas as outras coisas. Eu queria citar aqui no livro de Êxodo, não precisa abrir na sua Bíblia, capítulo 13, a partir do versículo 1. O Senhor, Ele tem um diálogo com Moisés, e Ele diz para Moisés para separar o primeiro filho, para separar o primeiro filho dos israelitas e o primeiro filho dos animais domésticos. Isso se empenha como uma ordenança. Então a primícia, ela é sim uma ordenança de Deus. Ela é instituída como uma lei no Velho Testamento. E um pouquinho mais para frente, no versículo 13, a Bíblia nos fala que Deus, Ele diz que se o primogênito, que é considerado o primeiro filho da jumenta, não fosse resgatado, que o seu pescoço deveria ser quebrado. A importância das primícias não estava no que seria feito com ela, mas sim dela não ser utilizada em benefício próprio. Irmãos, o que isso quer dizer? Deus, Ele diz que era para separar para Ele o primogênito, no caso aqui da jumenta, que se ela não fosse apresentado a Ele, que fosse então quebrar o seu pescoço. Quando você preparou aqui esta noite para trazer os alimentos, não só os alimentos, mas também a primícia da tua renda, que seria uma oferta à casa do Senhor, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sei que já foi o caso de muitas pessoas. Você vai separar o alimento e fica se perguntando para onde que ele vai. Você se pergunta, quem que vai usufruir desse alimento? O que a igreja está fazendo com esse alimento? E você passa a não ver ou não ter mais a visão de Deus, do plano de Deus para a sua vida sobre a lei das primícias. Você começa a adquirir ou então deixar que Satanás coloque dentro de você maus pensamentos, e você começa a ver o homem que está à frente desse trabalho, à frente desta igreja, ou você começa a ver a mulher que tomou a decisão da iniciativa desse trabalho de primícias. Você começa a ver problemas pessoais com fulano, problemas pessoais com ciclano. De repente você até sabe para onde vai os alimentos que aqui estão sendo ofertados, e você diz: não, eu não vou levar, porque tal pessoa vai usufruir dele. Esta passagem aqui, ela quer dizer que se você não traz, se você retém o que é do Senhor, se você retém as primícias que você poderia ter ofertado, é a mesma coisa que você pegar um alimento e esconder ele debaixo da terra. É a mesma coisa que você pegar esse alimento, comer ele, ou deixar ele apodrecer. Para Deus não tem importância, não tem mais serventia. Se você comeu, jogou fora aquele alimento.
você não deu como primícias a Ele. Você não santificou as primícias da tua casa. Você não honrou o seu Deus. Eu não sei se vocês perceberam, é bênção, irmãos, ver aquela mesa cheia. Mas já faz muito tempo que ela não passa daquele pintado ali, da cor azul. E já teve tempos que nem a mesa podia suportar, ficava no chão. E não é a falta de pessoas, é o coração duro. É o coração que não tem exercitado para estar próximo de Deus. Então, irmãos, a primícia, ela é uma ordem de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus como prioridade. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele não negou o seu filho em sacrifício a Deus. A Bíblia também vai nos mostrar que José foi para a cadeia para não pecar contra Deus em um adultério. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados a uma fornalha por se recusarem a dar uma estátua o lugar que pertence somente a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, açoitados, porque se negaram à vontade dos homens, mas permaneceram firmes na vontade do Senhor. Irmãos, é muito importante que a gente entenda que quando a gente tem uma visão do plano vindouro sobre as nossas vidas, aguentamos coisas que são cruéis, coisas que você de repente não suportaria sozinho e você começa a compartilhar com Deus. Será que foi em vão o que esses homens fizeram? Será que foi em vão o que os nossos antepassados viveram lá atrás? Todo o sofrimento. Será que as primícias que eles ofereceram a Deus foi em vão? Eu não falo primícia somente de separar os frutos ou os bens. Eu estou falando de você colocar Deus como prioridade na sua dificuldade, prioridade no teu sofrimento, até mesmo na tua felicidade, no tempo que está tudo bem para você. Irmãos, se tivessem sido em vão, será que o Evangelho tinha chego para mim e para você? Se eles não tivessem colocado Deus em primeiro lugar, se eles não tivessem escolhido as suas primícias e sido fiéis ao Senhor, o plano de Deus não se cumpriria na minha e na tua vida. E isso foi passado de geração em geração. Se hoje eu recebi o Evangelho, foi por causa da prioridade que colocaram, depositaram em Deus. E se as pessoas que estão lá fora, hoje, depende de nós, o que eu tenho, o que você tem para dizer que já colocou Deus como prioridade? Você consegue olhar para esta mesa aqui e parar para pensar, não, hoje eu trouxe. Eu sei que muitos pensaram, não, hoje eu não consegui trazer o melhor. Eu vou citar um exemplo que eu achei bem bacana. Eu estava aqui matutando para ver se eu recordava, e é para as mamães de plantão. Quantas mães aqui já não passaram por uma situação de ter que tirar algo que você ia gastar com você, sabe? Você ia comprar algo para você ia investir de repente numa roupa para você sair, ou numa alimentação, porque você precisava comer para poder fazer tal atividade, e você usa para comprar algo para o teu filho, para comprar um tênis para o teu filho, um calçado, um chinelo. Você vê que o teu filho está precisando de uma roupa, ou até de um material escolar, e você tira, você prefere ficar sem comer, você prefere ficar sem ter o que usar, e colocar no teu filho ou na tua filha.
E o papai, ele está ali trabalhando, ele está fazendo hora extra, ele sai do serviço, ele vai para um bico para conseguir um dinheiro a mais, para que a mamãe ela consiga estar comprando aquela vestimenta, aquele calçado, aquele material, o lanchinho da tarde do teu filho. Porque você tem cuidado, você quer tirar o que é seu, para poder mostrar para o teu filho que ele pode ter as coisas, e você não quer ver o sofrimento dele. Sabe essa intimidade, essa ligação que você tem com seu filho, com a sua filha? Quando você entrega as primícias para Deus, Ele olha para você, Ele se aproxima de você com mais intimidade do que você e o teu filho ou você e a tua filha. Quando você tira algo seu para dar para a tua filha, Ele está muito mais próximo, Ele é muito mais íntimo de você quando você deposita as tuas primícias na mão dEle. Assim, se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos teus filhos, quanto mais o Senhor que estás nos céus lhe dará tudo que é bom se pedirem. Se nós, sendo ruins, de natureza pecaminosa, natureza ruim, conseguimos ter um cuidado com nossos filhos de tirar de nós e dar para eles, e quando oferecemos para Deus, o cuidado que Ele tem é maior ainda conosco. Quando oferecemos a Ele as nossas primícias, Ele vem e nos completa santificando tudo aquilo que demos a Ele como primícia. Irmãos, eu peço para que vocês voltem e leiam junto comigo o versículo de número 16, a parte A. Vamos ler todos juntos? Conseguimos? 1, 2, 3... Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Irmãos, quando eu falei para vocês que se era em vão o que os nossos antepassados eles fizeram vendo o plano de Deus. Eles não imaginavam o que podia acontecer. Abraão ofereceu o filho dele, não imaginava o que poderia acontecer mais para frente com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, eles não imaginavam que sairiam daquela situação. Mas antes de entrar, eles confiaram em Deus. E tudo aquilo que aconteceu com eles foi visando um plano maior, foi visando já a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E eu vou entrar aqui no segundo ponto, que eu denominei como semente de bênçãos. Paulo, quando ele está escrevendo essas cartas aos Romanos, e ele cita sobre você dar as primícias e santificar todo o resto, ele está dizendo sobre já a vinda de Jesus. Na parte B, ele diz que a raiz é santa e torna os ramos santos. Quando Jesus ele veio e se entregou na cruz do Calvário, ele se tornou a nossa raiz e passamos a ser os ramos santificados nele. No quesito semente de bênçãos, a entrega das primícias, ela é uma semente de acesso às bênçãos de Deus. Preste atenção que isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Isso não tem nada a ver, irmãos. Eu estou falando de você cumprir a lei das primícias, honrando ao Senhor, dando a Ele o lugar que Ele merece na sua vida. Em troca ou em gratidão, Ele santifica tudo aquilo que você prioriza a Ele. Amém? O Senhor, Ele fez uma promessa a Abraão. E, na verdade, Ele fez uma promessa a Abraão e também à sua descendência. Paulo diz nesta carta
que a melhor forma de santificarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor as suas primícias. Abraão não fazia ideia do que iria acontecer com ele quando ele ofereceu o seu próprio filho. E Deus, ainda assim, vendo a fé que ele depositou e que ele acreditou no Senhor, abençoou toda a descendência de Abraão. Então Abraão, ele se tornou pai de multidões. Entenda que a semente de bênçãos que eu digo, o acesso às bênçãos, não é somente bênçãos materiais, bênçãos pessoais, mas também se trata de bênçãos espirituais. A partir dessa promessa que Deus fez a Abraão, viria o libertador, viria o Salvador, viria o Messias. Muitos anos depois, Jesus veio como nosso Salvador e Ele mesmo tratou do assunto de primícias. Jesus, Ele veio como a perfeição, Ele veio como o próprio Deus e Ele não pecou em nenhuma área. E Ele mesmo sendo Deus, ofereceu primícias a Deus. Jesus, Ele também cita, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus ele faz essa passagem, Ele não está se referindo somente em você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui a busca seria, a palavra primeiro, traduzida do grego, tem como significado próton. O nome próton, e ela traduzida significa primeiro em tempo ou lugar, ou em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Jesus em tudo, ele colocava primícias a Deus. Quando ele acordava, ele já orava. Ele já colocava a prioridade de Deus na vida diária dele. Jesus, quando ele caminhava de uma cidade para outra, ele parava para passar a palavra aos seus discípulos. Ele colocava Deus no tempo ou em um determinado lugar para mostrar como Deus ele tem que estar em prioridade na vida dele. Não somente em tempo ou lugar, também em coisas ou pessoas. Jesus ele poderia estar conversando com a mãe dele, conversando com os seus irmãos, mas ele se afastava, ele se retirava para estar com o Senhor. Havia momentos aqui na Bíblia relatado que os seus discípulos o encontravam em um determinado lugar muito afastado, porque ele se retirava para estar orando ao Senhor. Hoje pela manhã tivemos um curso bíblico que o pastor já vem realizando. E ele é bem cedo, e você já inicia o seu dia acordando, pensando, tenho que me arrumar para ir para o curso. Eu preciso pensar no que eu vou vestir, eu preciso pegar a apostila. Isso já é um devocional a Deus, quando você se prepara para estar indo receber algo que Ele tem a te oferecer. Você vem alegre com o coração cheio de júbilo, recebe a palavra dEle. Você já está oferecendo a Ele as suas primícias. O número não é muito grande de pessoas que estão vindo, mas você consegue fazer isso estando na sua casa, você consegue fazer isso estando no seu trabalho, separando alguns minutos para estar com Deus, para que esse coração endurecido seu, ele possa ser aquebrantado através de exercícios que você consegue estar se aproximando ainda mais de Deus. Não veja Deus como um ditador de leis, veja como alguém que veio e te resgatou para estar com Ele. Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo, e tempo todo Deus é bom. Essa semente de bênçãos, ela tanto te dá acesso a você receber maravilhas do Senhor, como também se você a retém, você também pode entrar num fracasso espiritual. Ao mesmo tempo que ela te dá o acesso, você pode muito bem se desviar pelo caminho torto. Você passa
a não compartilhar mais com seus irmãos uma palavra, você não tem tempo mais para evangelizar um determinado conhecido, porque você já fez isso ano passado e você falou que não, agora não surte mais efeito, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para casa, e você não consegue mais conversar de Deus com aquela pessoa. Cada ano que se inicia, a palavra de Deus ela se renova, ela nunca é a mesma. Eu posso estar lendo essa passagem aqui e vir outra pessoa e pregar, ela vai pregar diferente, ela não vai pregar igual a mim. Quando se trata de primícias, irmãos, eu quero que vocês coloquem verdadeiramente no coração de vocês que não é somente você trazer algo para a igreja, mas é consagrar, é santificar os teus projetos, os teus bens, é consagrar a tua família. Abraão, ele consagrou o teu filho, a tua descendência. É possível que a salvação ela entre na sua casa através de primícias. Você consegue resgatar uma pessoa que ela está num vício através das suas primícias, quando você coloca Deus em primeiro lugar e consegue honrar Ele. Vimos até aqui que as primícias ela é uma ordenança de Deus, mas primeiramente Paulo diz que nós temos que santificar. Paulo, quando ele está dizendo aqui, ele diz para os israelitas que aqueles que não eram do povo escolhido, eles foram enxertados. Quando você olha aqui e vê apenas um homem, você vê apenas uma mulher ou pessoas tomando conta dos alimentos, não pense que aquela pessoa ela é mais do que outras ou ela é menos do que outras. Quando Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, Ele santificou. E não quer dizer que você, por ser santo, você pode desmerecer outras pessoas. Pois a glória, ela é dada para a raiz. E a nossa raiz está firmada em Cristo Jesus. Ele que edificou a igreja. Somos cooperadores. Estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo. E essa obra é dele. Então, quando você traz algo para o Senhor aqui, seja um mantimento, seja uma oferta, não é eu, não é o pastor Arlindo, não é a pastora Denise, não é quem vai usufruir, mas é o que você vai receber dentro da tua casa, mas é o que você vai consagrar dentro da tua família, é o que você vai passar para os teus filhos e filhas, para os teus netos e netas. Temos gerações dentro dessa igreja. Quantas crianças tem aqui? Se você pegar para contar, tem mais de 10 crianças. Que mesmo que elas estão brincando aí, correndo, elas estão ouvindo. Elas absorvem tudo que vocês falam e veem tudo que vocês fazem. E se vocês dentro de casa murmuram, e se vocês dentro de casa não vigiam, a maior tentativa de usurpação de Satanás é roubar o lugar que Deus tem. É olhar para cá e não ver o plano vindouro de Deus. Se você não pensa mais na vinda de Jesus, se você não pensa mais que Deus vai estabelecer o reino dele aqui na terra, Satanás ele está na sua casa. É uma palavra forte dizer que Satanás está na sua vida, mas se você não vigiar, ele está ao seu derredor. Ele está ali te perseguindo, esperando uma brecha, e de repente a brecha é justamente o primeiro domingo do mês. E o teu mês você não consagrou a ele. E os teus planos não dão certo e você participa de campanha, você jejua, vai para o monte, chega nas primícias. Onde está o seu coração? Onde estão os seus olhos? Você tem meditado na palavra? O que é ensinado aqui tem entrado no coração de vocês? Irmãos, não é uma palavra para repreender vocês. Longe de mim querer que vocês se sintam maus.
Mas o que o mundo precisa lá fora são de pessoas com júbilo, com amor, em pessoas que elas venham para cá e o aspecto delas são de aspecto feliz. Quando você traz o alimento, você vem feliz. Seja um culto de primícias, ou seja qualquer outro culto, você vem feliz. Você passa felicidade por onde você passa. Às vezes fica difícil dar um glória a Deus, desamarra essa boca e dá um glória. Não se apega porque somos batistas. Às vezes você colocando para fora o que está dentro de você aí, não é pular, não é saltear, é você abrir a boca e dizer: Senhor, é verdade, eu estou aqui. Senhor, não, mês que vem eu vou melhorar. Em nome de Jesus, entra na minha casa. Uma coisa que eu nunca comentei, nem com a minha esposa. A minha mãe, ela está um pouco afastada, um tempo afastada. Mas até hoje, ela sempre oferta alguma coisa. E ela nem é da igreja. Por mais que seja um ato simples e que talvez não faça tanto efeito, ela que é fora da igreja, eu não estou querendo vangloriar ela, nada disso. Mas ela sempre quer ofertar alguma coisa, porque ela diz: eu preciso fazer alguma coisa. Se ela que é fora consegue pensar isso, quanto mais nós que estamos aqui diariamente na palavra de Deus, na casa do Senhor. Eu citei 2 características até agora, e eu irei estar falando agora sobre a terceira. Eu intitulei ela como a primícia do coração. E eu, quando estava escrevendo, eu fiquei muito sensibilizado, pois como que eu colocaria a primícia do coração para um pessoal, para um povo que já é há muito tempo no Evangelho? Vocês estão junto com o pastor Alino já há muitos anos. Vocês já conhecem a palavra, de repente, de cor e salteado, muito melhor que eu. Tem um versículo que diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Será que estamos adormecidos? Será que a dificuldade de alguns departamentos em falta de pessoas é porque antes estávamos acordados? Fomos esfriando porque não exercitamos o nosso coração e agora estamos adormecidos. Mas a palavra de Deus, ela vem com boas novas. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ainda que o nosso coração esteja duro, ainda que façamos coisas ruins com os outros, Ele fez todas as coisas boas por nós, coisas que nunca um ser humano como nós conseguiríamos fazer. Então, todo o crédito de vitória a gente deposita a Ele, e todas as nossas fraquezas a gente deposita a Ele também. O que eu quero dizer que através da primícia, com os olhos voltados para Jesus, a salvação, ela entra na sua casa, ela entra na sua família, e eu posso arriscar em dizer que ela melhora também a tua primícia. Quando você entende a primícia do coração, você a faz diariamente, você a faz porque você é servo, porque você é amigo de Deus. No versículo 18: portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Quando ele diz que vocês, ou nós, somos somente galhos, é para que a gente não faça as coisas com desdém do Senhor.
Seja quaisquer tipo de função que você exerça aqui na casa de Deus, a gente tem que fazer com maestria, fazer como se fosse o último dia e a última oportunidade daquela pessoa de receber o que você tem a oferecer. Hoje foi um dia chuvoso, ou pelo menos começou a chover agora na tarde, e talvez muitas pessoas resolveram não vir e ficar em casa por causa da chuva. E quem está aqui já tem colocado Deus como prioridade. Quando você chega no culto às 6h30, ou você chega um pouco mais cedo, ou chega um pouco depois, você está colocando da sua maneira a sua primícia. A palavra que eu queria trazer para vocês hoje é que vocês ainda trazendo, vocês recebem, e Ele santifica tudo que vocês têm de melhor. É uma palavra curta que eu queria finalizar. Eu pedi para os irmãos se colocarem de pé, por favor. Paulo, ele tinha muito cuidado, muito zelo pelas suas igrejas. Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais lutou junto com os seus irmãos discípulos e com outros servos de Deus. E ele fazia questão de escrever cartas. Aleluia. Ele fazia questão de escrever cartas para as igrejas para demonstrar o cuidado que ele tinha. Ele abria mão, mesmo que ele estivesse cansado, sem condições de escrever. Muitas vezes ele estava preso, debilitado, não tinha condições nem de pegar ou de falar, mas ainda assim ele escrevia cartas, porque ele priorizava a Deus. Mas a priorização dele não era somente para ele. Vou pedir para o Jean poder estar louvando, pode estar ressoando no teclado. O que Paulo ele fazia era para que os irmãos pudessem entender o amor que ele tinha. Ele queria transparecer tudo aquilo que ele tinha com ele e por onde ele caminhava, ele pensava nas suas co-irmãs, que são as igrejas. Por mais que aquela mesa não esteja cheia, vocês trouxeram de coração. Irmãos, tem muitas pessoas na sua família que ela precisa que você leve esse ministério para perto dela. Não só as primícias, como os demais cultos e demais atividades, a igreja ela precisa de vocês. Paulo se dedicava às suas igrejas e Jesus espera essa mesma dedicação de nós. Se estamos em 20 pessoas, imagina 20 pessoas se dedicando. 20 pessoas, Paulo administrava mais de 7 igrejas. Imagina se cada um aqui pegar 7 casas para cuidar, 7 famílias. De repente o seu coração é duro para trazer alguma coisa para o Senhor. Então você medita, você busca orientação, nem que seja para você cuidar de outras famílias e abençoar elas. Mas entenda que quando você traz para a casa do Senhor, Moniz, pode estar louvando, por favor? Quando você traz para a casa do Senhor, Deus ele se sente honrado com a tua presença e se sente honrado com aquilo que você devota a Ele. Irmãos, eu não sou uma pessoa muito experiente para estar aqui na frente, mas se tem algo que eu sei, é temer o meu Senhor. Se é algo que eu sei fazer, é estremecer os meus ossos diante de Deus. E desde o momento em que estávamos ali louvando o Senhor, Ele já estava confirmando essa palavra. Eu não me preocupei em errar, ou em um papel cair, ou se eu esquecer algum texto. O Espírito Santo, Ele trabalha dentro de vocês. Ele não precisa que eu diga alguma coisa, Ele já fez. Quando você trouxe a sua primícia aqui na frente, Ele já estava dizendo: eu vou honrar a tua casa, eu vou honrar a tua família, eu vou honrar os teus projetos.
Presta atenção, Deus ele quer cuidar de muitas pessoas aqui dentro. Deus ele cuida extremamente em todos os detalhes. Às vezes ele te dá um chacoalhão. Às vezes ele pega você e chacoalha você pelo braço. E você não entende a vontade dele para a sua vida. Às vezes você sai capengando da palavra de Deus aqui da igreja. Ou de repente você ouve de um pastor, de um líder, alguma coisa que te incomodou. Mas é o Espírito Santo te tratando. Irmãos, vamos louvar.